Este vídeo mostra o caso CLS vs Alice Corporation, do Federal Circuit 2012, já depois da decisão da Suprema Corte, Maio e Prometheus. Bom, esse caso discute 3 patentes. Uma das patentes se refere a uma plataforma computadorizada para realizar obrigações de troca, em que uma parte confiável estabelece obrigações entre uma primeira e uma segunda parte, de modo a eliminar os riscos nesse acordo. Por exemplo, se 2 bancos desejam trocar grandes quantias em dinheiro, eles normalmente entram em um acordo para negociar essas 2 quantidades de diferentes moedas, usando uma determinada taxa de câmbio, mas eles adiam o negócio efetivo até que o preço seja estabelecido, seja alcançado daquela taxa estabelecida e o acordo confirmado. Tipicamente, isso pode levar 2 dias. Depois desses 2 dias, ambos os bancos acordam o negócio pagando as quantidades predeterminadas de dinheiro já acordadas. O problema desse negócio é que existe um risco durante esses 2 dias, durante esse tempo de acordo, em que um banco pode não mais ter a quantidade de dinheiro suficiente para cumprir sua obrigação com o outro, e aí o negócio não é efetuado. Então existe nessa negociação um risco inerente. O objetivo da patente é eliminar esse risco. Então ele propõe um método de troca de obrigações entre partes, em que cada parte retém um registro de crédito, um registro de débito, como uma instituição de intercâmbio, e esses registros de crédito e de débito para a troca de determinadas obrigações, como por exemplo uma moeda, o método compreende as etapas de criar um registro espelho de crédito e de débito, obter de cada instituição um balanço diário e para cada transação resultante de uma obrigação de troca, uma instituição de supervisão ajusta os respectivos registros de crédito e débito espelho, né? Ao final do dia, a instituição de supervisão instrui uma das instituições de troca para efetivamente fazer a troca dos créditos e débitos. Então, essa é a retificação de método, mostrando como se dá essa transação entre essas 2 partes, tendo como intermediário nesse processo. A Corte Distrital, depois do exame pedido de patente, concluiu que a citação de um computador de uso geral em uma reivindicação de método não vincula a reivindicação a uma máquina em particular ou aparelho, ou exime a reivindicação de ser considerada não patenteável pelo artigo 101, pela seção 101. Então, o simples fato de citar um programa de uso geral não resolve a questão de patentabilidade. A Corte Distrital analisou o sistema computadorizado e as reivindicações de mídia e concluiu que essas reivindicações estavam que essas reivindicações representavam nada mais do que uma ideia abstrata, apesar de direcionadas para máquinas e manufatura. O Federal Circuit reviu o caso e concluiu que, em primeiro lugar, a questão de saber se uma invenção é nova é totalmente diferente da questão de saber se uma matéria
é patenteável ou não, citando um caso da Suprema Corte, Diamond versus Deere. Então você não pode usar critérios de novidade para dizer se uma matéria é patenteável ou não. Você, pela simples análise da matéria, você tem que ser capaz de saber se aquilo é patenteável ou não pela seção 101 da lei americana, ou seja, se aquilo é um processo, manufatura, composição da matéria. Se ele se encaixar nessas categorias, ele é uma matéria patenteável. Bom, outra observação que a Corte faz é com relação a um comentário que Donald X1 fez, criticando o conceito de ideia abstrata que as cortes têm utilizado. Esse conceito, segundo Donald X1, ele tem sido usado de uma maneira muito vaga, o que tem levado a resultados arbitrários e imprevisíveis. Essa incerteza no uso desse conceito tem causado danos ao funcionamento do sistema de patentes. Então, Donald X1 está criticando algumas decisões que têm considerado ideias abstratas de uma maneira, assim, segundo Donald X1, bastante vaga, não muito bem definido esse conceito. A Corte, então, recapitula algumas decisões anteriores em que são ditas algumas conclusões. Por exemplo, a mera implementação em um computador de uma ideia abstrata não torna essa matéria patenteável. Tá? Um conceito abstrato não pode se transformar numa matéria patenteável meramente por causa de conexões com o mundo físico. Só isso não é suficiente. Simplesmente adicionar uma limitação de auxiliado por computador na reivindicação, cobrindo um conceito abstrato, sem nada mais, isso é insuficiente para tornar a matéria patenteável. E outra conclusão, casos anteriores, que nós nunca sugerimos que simplesmente citar o uso de um computador em um algoritmo é capaz de transformar essa matéria patenteável, se esse algoritmo pode ser realizado inteiramente pela mente humana. Então, se esse algoritmo pode ser realizado inteiramente pela mente humana, simplesmente citar um computador não torna essa matéria patenteável. Bom, a Corte faz essa revisão de casos que tiram suas conclusões e analisa também o caso Maio e Prometheus, de 2012, e chega à seguinte conclusão, que todas as invenções, em algum nível, elas se baseiam na aplicação de leis da natureza, fenômenos naturais ou ideias abstratas. Qualquer reivindicação, ela pode ser desconstruída ou simplificada, removendo todas as suas limitações concretas até que se atinja o seu núcleo. E esse pode ser caracterizado por uma ideia abstrata. Nada nas decisões da Suprema Corte anteriores permite que a Corte vá buscando por essas abstrações, ignorando tudo que é concreto, palpável e tangível. E dessa forma, entender que a invenção é algo abstrato. Então ele está criticando, está dando razão ao Donald X1. Se você pega uma reivindicação e vai tirando tudo que é limitação concreta e tangível, palpável da reivindicação, no final das contas, você invariavelmente vai ficar com uma coisa que é uma lei abstrata, uma ideia abstrata. E você não pode, por isso, dizer que todos esses elementos que você tirou são insignificantes e que a sua reivindicação é abstrata. Se for assim, nada, tudo vai ser abstrato. Bom, a Corte, esse entendimento que ela faz do Maio e Prometheus, ela busca se basear em decisões da Suprema Corte anteriores. Então ele busca no Diamond Deere, onde se diz que é inapropriado dissecar uma reivindicação em elementos novos e antigos e ignorar a presença dos elementos antigos na análise.
Isso é particularmente válido em reivindicação de processo, porque uma nova combinação de etapas em um processo pode ser patenteável, ainda que todos os constituintes da combinação em si sejam todos conhecidos e que a invenção resida na combinação com que eles são feitos. A novidade de qualquer elemento ou etapa de um processo, ou mesmo do processo em si, não é relevante para determinar se a matéria incide na categoria do 101, como categorias de patentabilidade. Então ele está dizendo, para você dizer se uma coisa é patenteável ou não, você não precisa analisar a questão da novidade. Você identificar quais são as partes conhecidas, quais são as partes novas, e dizer que, vamos olhar para essas partes novas, isso, segundo a corte, Diamond e Diehr, isso está errado. Você tem que analisar a reivindicação como um todo e ver se ela incide numa das categorias da seção 101. Ela é um processo, uma manufatura, uma composição da matéria, uma máquina. Ela se encaixa numa dessas categorias? Se ela se encaixa, ela passou pelo crivo do 101. Ela é considerada algo patenteável. Parte 2 vai se analisar novidades disso, mas são análises independentes. Então a corte aqui em CLS está destacando isso, que as análises de patentabilidade e novidades são separadas. E ela está pegando esse texto da Suprema Corte da isso. Então a pergunta é, a patente do CLS, ela afinal é uma ideia abstrata? Então ele primeiro já desmontou aquela ideia de que você tem que ficar tirando coisas para chegar no núcleo ou chegar na underlying invention. Ele está descartando isso. Analise como um todo. As especificações do relatório descritivo da patente, ela é consistente com a ideia de que a reivindicação, ela exige uma implementação em computador. Se você vê aquele método, lê o relatório descritivo, você vai ver que quem faz aquilo é um programa de computador. Bom, a corte chama a atenção que só dizer que aquilo é implementado no computador, de fato, não é suficiente para resolver a questão da patente. Nós temos que saber se esse computador exerce uma parte significativa no processo todo ou não. Bom, diferente do caso Bilski, que era um método financeiro, a corte entende que é difícil concluir que as limitações de computador aqui não exercem parte significativa na invenção, ou que as reivindicações não estão limitadas a uma aplicação específica. As reivindicações pleiteadas parecem abranger uma aplicação prática na área financeira de um determinado modo que exige a implementação do programa de computador, na troca de obrigações mantidas entre instituições financeiras, criando registros de crédito e débito espelho, enfim. Ele está querendo dizer que esse método, ele não pode ser implementado pela mente humana, ele necessariamente envolve o uso de um computador. Então, prossegue a corte. As limitações das reivindicações podem ser caracterizadas como sendo integrais ao método e desempenham uma parte significativa, permitindo o método ser executado. Não se trata de uma mera atividade pós-solução. A corte, no entanto, reconhece que, nesse caso do CLS, o uso da máquina nessas limitações é menos substancial do que nos casos de cura da borracha, no caso Diamond versus Diehr, ou no caso de um eliminador de ruído, de osciloscópio, no caso do Alapat. A presença dessas limitações nos previne de entender que se trata de algo manifestamente evidente, que são ineligíveis de patenteabilidade pela seção 101.
Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que o uso do computador nessa patente de método do CLS, embora não seja tão evidente como o caso de cura da borracha ou de processamento de sinais de osciloscópio de Alapate, não é tão evidente, mas ainda assim são limitações que são importantes, não são insignificantes. E elas garantem que a patenteabilidade dessa reivindicação pelo artigo 100. Então, a conclusão da Corte é que a matéria foi considerada como patenteável. Bom, em opinião contrária, né, a Corte unanimemente decidiu aprovar como matéria patenteável, mas um juiz manifestou opinião contrária, criticando a decisão final, dizendo que elas não seguem a decisão da Suprema Corte em Mai versus Prometheus. Porque elas falham em identificar o conceito inventivo das reivindicações. A ideia básica atrás de uma invenção reivindicada é o uso de um intermediário numa transação financeira. Essa é a ideia básica das reivindicações em CLS. Na sua forma mais básica, uma transação entre as partes A e B, você tem um intermediário que coleta fundos de A, mas não os repassa imediatamente para B, até que B esteja pronto para realizar essa operação. Então, esse intermediário faz escolhas inteligentes na seleção das partes para a transação, de modo a minimizar o risco da transação. De qualquer forma, a ideia básica de intermediação de créditos não é apenas abstrata, mas é conhecida, segundo o juiz em opinião dissidente. O método representativo pleiteado na reivindicação não limita as etapas de método de um modo que possa ser considerado significativo. Ela meramente cita as etapas para executar essa transação financeira através de um intermediário, o que constitui uma ideia abstrata, nada mais nada menos do que isso. Então, esse juiz está dizendo que se você procura o underlying invention, a invenção que está ali na reivindicação, tirando as partes consideradas acessórias, é um método abstrato. A conexão que existe entre essa ideia básica e o uso de computadores está na mesma ordem de grandeza que a conversão de números binários do caso Benson, da Suprema Corte, ou no uso de computadores em outro caso Federal Circuit, Dealer Track. Na verdade, diferente de Benson e Dealer Track, o método reivindicado aqui sequer usa um computador. Ou seja, o relatório descritivo fala do uso do computador, mas a presença da reivindicação de método em CLS sequer cita o uso de um computador. O juiz está ciente que ele não está propondo que os critérios de patentabilidade e novidade sejam fundidos numa coisa só. Eles são critérios diferentes, mas ele chama atenção. Existem casos onde a simples consulta às reivindicações e ao relatório descritivo permite concluir que essas adições são meras atividades pré ou pós-soluções. Ou seja, que esses são casos que podem facilmente dizer que a invenção não se trata de sistemas ou computadores, ela é meramente uma ideia abstrata, revestida com algo tangível. Então, ele está dizendo o seguinte, essa questão de você contaminar a análise de patentabilidade com novidade, nesses casos aqui, não é necessário fazer grandes
buscas para você concluir que o uso de computador aqui, ele é um computador de uso geral. Quando você diz computador de uso geral, é um computador já conhecido da técnica. Isso é notório. Não há... É um caso grosseiro. Segundo ele, o uso de computador aqui, ele é meramente revestindo de uma maneira tangível um conceito abstrato. Se você olhar o underline invention, você vai ver que se trata de um método abstrato. Está se referindo à transação financeira. Bom, e aí ele vai, o juiz que discorda da opinião da maioria, né? Ele ressalta isso, que o uso do computador aqui, qualquer programador conseguiria ver que a implementação desse método por computador, ela não é inventiva. Ela não é a matéria da invenção. O que está sendo pleiteado e protegido é o método abstrato, é a parte financeira do método. E prossegue. Uma simples olhada nessa patente revela que a invenção não se trata de sistemas físicos. Ela é uma ideia abstrata de uma transação financeira de gerenciamento de riscos, que é realizada numa infraestrutura conhecida. Ou seja, essa invenção, ainda que possa ser nova, que ele até acha que não é nova, ela se trata de uma ideia abstrata não patenteável. Nós devemos olhar o aspecto não inventivo das reivindicações e perguntar, nós devemos olhar além do aspecto não inventivo das reivindicações e perguntar se a parte restante é uma ideia abstrata. Então, estamos dissecando a reivindicação. Pega aquela parte que é não inventiva, joga fora e procura o que é a parte abstrata, no caso, que seria a parte de transação financeira. Ou seja, isso a maioria da corte em CLS disse que era para não fazer. Ou seja, você não deve dissecar a reivindicação em partes inventivas e não inventivas. O juiz dissente em opinião, ele está dizendo que Prometheus nos diz para fazer isso. Mai e Prometheus nos diz para fazer isso. Seguindo essa abordagem, na minha visão, inevitavelmente leva à conclusão que, similar às reivindicações de método, as reivindicações de sistema não são patenteáveis. Então, veja, no caso do Maio e Prometheus, ele estava ali analisando uma reivindicação de método, ele não estava analisando uma reivindicação de sistema. Esse juiz aqui, ele está aplicando a abordagem Maio e Prometheus para as reivindicações de sistema, que, segundo ele, é a mesmo raciocínio que se aplica. Talvez a Suprema Corte possa reconsiderar suas instruções em Prometheus e assim considere também as reivindicações de sistema, que não foram discutidas lá. Mas até lá nós estaremos acrescentando confusão e incerteza ao criar abordagens próprias, né, que saem dessa linha de raciocínio. Por isso ele discorda. Então ele está criticando essa conclusão do Federal Circuit em CLS, como não estando seguindo o caráter mais restritivo que a Suprema Corte impôs no caso Maio e Prometheus de 2012. Né? Bom, a conclusão final da Corte Federal Circuit é que o sistema, o método e a reivindicação de mídia não se tratam de meras ideias abstratas, mas são dirigidas a aplicações práticas que caem dentro das categorias da matéria patenteável da circunstância. Obrigado.